Marcas de morango. Ah, o nome é até que fofo, né? Mas a verdade é que para muitas famílias pode ser um motivo de bastante preocupação. Se uma marquinha dessas apareceu em um bebê e levantou um monte de perguntas, esse nosso papo aqui vai ajudar. Hoje, a gente vai desmistificar os hemangiomas infantis com base em informações médicas, mas de um jeito bem claro e direto. E a primeira pergunta que todo mundo se faz é essa: será que isso é só uma marquinha de nascença, daquelas inofensivas, ou é algo mais sério? Bom, é exatamente essa questão que a gente vai desvendar agora. Então, vamos direto ao que interessa. Afinal, o que é exatamente um hemangioma? Essa tal marca de morango que a gente ouve tanto falar? Em termos bem simples, um hemangioma é tipo um emaranhado de vasos sanguíneos que cresceu um pouquinho mais do que devia. E aqui, ó, tem uma palavra que é a mais importante de todas: benigno. Isso significa que não é câncer. A aparência às vezes assusta, a gente sabe, mas entender que é benigno já traz um alívio e tanto. Ok, mas como os médicos têm certeza de que é um hemangioma e não outra coisa parecida? Bom, eles buscam por uma espécie de impressão digital molecular, uma proteína chamada GLUT1. Se essa proteína está lá, pronto, é um hemangioma. E isso é super importante, porque o tratamento para um hemangioma é totalmente diferente de outras manchas vasculares. É a chave para o diagnóstico certinho. E aqui está uma das distinções que mais fazem diferença para as famílias entenderem. Um hemangioma, ele tem um ciclo de vida. Sabe, ele aparece, cresce bem rápido e depois, com o tempo, começa a sumir. Já uma malformação vascular, não. Ela já nasce com a criança e vai crescendo junto com ela para sempre. Entender isso é fundamental. Evita uma confusão bem comum e direciona o cuidado para o caminho certo. E por falar nesse ciclo de vida, ele segue um roteiro que é até bem previsível. Vamos dar uma olhada em como essa jornada de crescer e depois regredir acontece na prática. Essa jornada se divide em 3 fases bem claras. A primeira é a de crescimento rápido, que geralmente acontece no primeiro ano de vida e, claro, é a que mais preocupa. Depois ele para de crescer, entra numa fase de platô. E aí vem a parte mais esperada, a fase de involução, quando ele começa a regredir, devagarinho, ao longo de vários anos. Bom, se a maioria some por conta própria, por que se preocupar, né? A resposta está na localização. Alguns hemangiomas, dependendo de onde eles aparecem, não são só uma questão de esperar para ver. Eles são, na verdade, um sinal de alerta. Pensa nisso aqui como um checklist de atenção máxima. Hemangiomas perto dos olhos, na ponta do nariz, na chamada área da barba, ou quando são vários espalhados pelo corpo, aí a coisa muda de figura. Não é mais só estético. Eles podem sim atrapalhar a visão, a respiração ou até indicar algum problema interno. Qualquer um desses sinais é motivo para procurar um especialista, e rápido. E vamos deixar isso bem claro: se um desses sinais de alerta apareceu, aquela abordagem de vamos esperar para ver o que acontece não se aplica, de jeito nenhum. É hora de agir e procurar uma avaliação especializada, sem demora. E quando o assunto é agir, o tempo ele é absolutamente crucial. Existe uma janela de oportunidade para o tratamento que pode mudar completamente o resultado final. A regra de ouro dos especialistas é essa. Na dúvida, encaminhe cedo. O ideal é antes dos 2 meses de vida. Por quê? Porque é justamente nessa fase que o hemangioma está crescendo de forma explosiva. E é nesse momento que o tratamento tem o maior poder de todos. A prova visual está aqui. A eficácia do tratamento quando se começa no primeiro mês e quando se começa no 6º mês, a diferença é gigantesca. É como tentar apagar uma faísca em vez de um incêndio. Agir cedo durante a fase de crescimento rápido é a grande chave do sucesso. Certo, então se é preciso agir, quais são as opções? Felizmente, a medicina hoje em dia oferece soluções muito seguras e, olha, muito eficazes. O caminho do tratamento funciona por etapas. Para casos de baixo risco, só o acompanhamento com o pediatra já resolve. Para os de alto risco, aí entra em cena a medicação de primeira linha. E para os casos mais complicados, existem intervenções mais especializadas. É uma abordagem feita sob medida, do mais simples ao mais avançado. E que medicação de primeira linha é essa? O nome é propranolol. Ele é considerado o padrão ouro no tratamento, e por um motivo bem simples. Funciona em mais de 90% dos casos que precisam de uma intervenção. É um verdadeiro divisor de águas no tratamento dos hemangiomas. Mas não é só um único remédio. Os médicos têm uma verdadeira caixa de ferramentas. Para lesões pequenininhas e superficiais, um gel de uso local pode ser suficiente. Para casos raros, bem complexos, procedimentos como a embolização podem ser necessários.
E a cirurgia? Essa geralmente fica lá para o final, para fazer algum ajuste estético, se precisar, depois que tudo já regrediu. No fim das contas, o objetivo de todas essas opções é o mesmo: ser proativo. A ideia não é só tratar o hemangioma em si, mas sim evitar qualquer problema lá na frente, seja ele funcional ou estético, e garantir o bem-estar da criança a longo prazo. No final do dia, a informação é a ferramenta mais poderosa que as famílias podem ter. Saber a diferença entre só observar e a hora de agir é o que transforma a preocupação em uma ação que realmente funciona. Estar bem informado não é só o primeiro passo, é o que garante uma jornada muito mais tranquila e segura para a criança.